Um bom amanhecer para todos, um bom tempo de claridade e que a Xalaim do nosso Pai Altíssimo seja convosco, junto com o ósculo de pureza, que assim seja. Meus irmãos, o engano é muito grande. O nosso Pai Altíssimo não está nas religiões. A religião pura e verdadeira para com o nosso Pai, o Altíssimo, é visitar os pobres, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se das contaminações desse mundo. Isto está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Esta é a verdadeira e pura religião para com o nosso Pai, o Altíssimo. O sistema religioso mergulhou a todos na idolatria. A população mundial inteira está toda mergulhada na idolatria, invocando nomes de ídolos pagãos, greco-romanos, e pensando que estão clamando ao nosso Pai Supremo que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Mas o povo prefere a mentira do que a verdade. Mas hoje escute essa mensagem e abandone a idolatria. A verdade não está nas religiões. O sistema religioso é inimigo do nosso Pai Altíssimo. No passado, eles mataram, queimaram vivos nas fogueiras e enforcaram os profetas do nosso Pai Altíssimo. E aí, eles não tiveram êxito, então se empenharam em matar a verdade. Adulteraram as escrituras, trocaram os nomes verdadeiros por títulos greco-romanos de origem pagã e idólatra e mergulharam toda a população na idolatria. Aí depois eles fizeram negócio da palavra do Altíssimo, da qual se enriqueceram através dela, tomando dinheiro de pobre, de viúva e até de cadeirante. Eles são os cães gulosos de 2 Pedro capítulo 2, que nunca se fartam, os famosos vendilhões da palavra. Você note que o Messias e seus discípulos, eles eram pobres, eles andavam a pé, descalços ou de sandálias, pregando as boas novas e não tomavam um centavo de ninguém. Eles não tomavam dinheiro de ninguém. Pelo contrário, eles ainda repartiam o pouco que eles tinham com os outros pobres. Você note também que na congregação, na igreja primitiva, ninguém se enriquecia com a palavra. Eles arrecadavam as coletas e repartiam o que eles arrecadavam entre os mais pobres e necessitados, de maneira que ninguém na igreja passava por necessidade. Então, meus irmãos, neste caminho, ninguém pode se enriquecer com a palavra. Não podemos tomar dinheiro de ninguém. As coletas têm que ser usadas para suprir as necessidades dos pobres e dos carentes, dos necessitados. As coletas têm que ser usadas para suprir as necessidades dos irmãos, para nós exercermos a verdadeira partilha entre os irmãos.
principalmente entre os mais pobres, carentes e necessitados. Esse sistema religioso corrupto toma dinheiro dos pobres, que mal têm uma casa para morar. Eles tomam dinheiro dos pobres para construir templos religiosos bonitos e luxuosos, onde o nosso Pai não habita. Porque lá em Atos 7:48, Atos capítulo 7, versículo 48, diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O sistema religioso toma dinheiro dos pobres para enriquecer seus líderes religiosos, enquanto os membros continuam na pobreza, passando fome e necessidade, mal tem uma casa para morar, mal tem o que comer em casa. No caminho, meus irmãos, no caminho não pode ter líder humano. Está lá no livro de Matityahu, que vocês chamam de Mateus, capítulo 23, versículos do 8 ao 10, diz que nós só temos um líder, um guia, que é o Mashiach, o Messias, e nós aqui na terra somos todos irmãos. Ele, o Mashiach, o Messias, é o único cabeça da congregação, ou seja, o presidente. Então, neste caminho, não pode ter presidências humanas, diretorias, administrações, centralização de poder e etc. Não pode haver nada disso no caminho. No caminho, o único pastor é o Mashiach, o Filho do Altíssimo. E nós aqui na terra somos todos irmãos. Está lá no livro que vocês chamam de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. E também no livro de Yahu-Hanan, que vocês chamam de João, capítulo 10, versículo 16. Há um só pastor e um só rebanho. Vocês notem que o nosso Pai Altíssimo mandou Irmiyahu, que vocês chamam de Jeremias, mas o nome verdadeiro em hebraico é Irmiyahu. Então o nosso Pai Altíssimo mandou ele se colocar na porta do templo. E todos que entravam, ele ia pregando e dizendo: abandonem os seus maus caminhos, os seus adultérios, abandonem as suas iniquidades. E ele dizia também: não vos enganeis e nem confieis em palavras falsas que dizem: templo de Yahu é este. Isso está lá no livro de Irmiyahu, que vocês chamam de Jeremias, no capítulo 7, do versículos 3 até o versículo 6. E por que ele fez isso? Porque lá dentro do templo não estava sendo pregada a verdade. E até hoje é assim. Dentro desses templos religiosos de pedras e tijolos não está sendo pregada a verdade. O sistema religioso é corrompido. Foi o sistema religioso, os fariseus, saduceus, doutores da lei, que se uniram com a política, ou seja, com o Império Romano, e mataram o Messias, o ungido. E se o Messias, o ungido, se ele aparecesse aqui de novo, eles matariam ele de novo. Então acorda, meus irmãos. Irmãos, o reino aqui é satânico. O sistema aqui é maligno. O mundo aqui é governado pelo maligno. Aqui está o seu reinado. No primeiro livro de Yahu-Hanan, que vocês falam, 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz do maligno. Quem governa este mundo é Satanás,
com a ajuda dos homens através da política e da religião. Está lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6. No livro de João, capítulo 14, versículo 30. João, capítulo 18, versículo 36. Tudo diz claramente que o ungido, o Messias, Yahushua, o Filho do Altíssimo, ele se recusou a participar da política deste mundo, porque ele sabia muito bem que a política é maligna, é satânica a política deste mundo. Apocalipse capítulo 17, do versículos 1 ao 2, diz que a grande meretriz, ou seja, a igreja, se mistura com a política, ou seja, deita com os reis da terra. A grande meretriz, ela se deita com os reis da terra. Isso quer dizer a igreja profana que se mistura com a política. Satanás é o Deus deste século. O sistema aqui é dele e o reino aqui é satânico. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que Satanás é o Deus deste mundo, deste século. Por isso, tanto caos e sofrimento aqui neste mundo. E as pessoas culpando ao nosso Pai Altíssimo pelo que acontece de ruim neste mundo. Mas não é ele quem está no comando, e sim Satanás. Mas, meus irmãos, em breve o reino aqui será tomado de Satanás e voltará para as mãos do nosso Pai Supremo. É por isso que o clamor do Pai Nosso diz: venha o teu reino, porque o reino do nosso Pai Altíssimo virá. E a vontade do nosso Pai Altíssimo será feita aqui na terra, como ela já é feita lá em cima nas alturas, no Chamaim. Porque a vontade do nosso Pai, que criou todas as coisas, ela não é feita aqui na terra. É por isso que diz assim o clamor do Pai Nosso. Então, meus irmãos, hoje eu lhe convido a abandonar a idolatria. Abandone a idolatria e abrace a verdade. Abrace ao nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Adore só a Ele. Apocalipse capítulo 14, versículo 7 e Apocalipse capítulo 22, versículo 9 diz: adorai só aquele que fez o firmamento, a terra, o mar e as fontes das águas. No livro de Yahuhanan, que vocês chamam de João, capítulo 4, versículo 23, Yahushua disse que o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por que ele disse isso? Porque só o Pai, que criou todas as coisas, é que deve ser adorado. Adorar ao Mashiach, o Messias, louvar a ele ou levantar clamores a ele é politeísmo e idolatria. O Mashiach, o ungido, nunca quis ou pediu para ser adorado. Você note que lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 17 e 18, aquele homem, jovem rico, chegou para ele: bom mestre, o que farei para herdar a vida infinita? E ele disse: por que me chamas bom? Só há um bom, que é o nosso Pai que está nas alturas, o Pai Altíssimo. Você nota que lá em Yahuhanan, no livro de Yahuhanan, que vocês chamam de João, capítulo 5, versículo 41, Yahushua disse que não recebe adoração de homens.
No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz que ele, o Messias, vindo como representante do Altíssimo, não tomou como usurpação o ser igual ao Altíssimo. E Yahushua ensinou todos os homens a adorarem só ao Pai Supremo. Lá no livro de Matite Yahu, que vocês chamam de Mateus, no capítulo 4, versículo 10, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, ele disse aquelas palavras, né? Ele disse: somente, só ao Pai Altíssimo adorarás, e só a Ele darás culto. No livro de Yahu Hanan, que vocês chamam de João, capítulo 4, do versículo 21 ao 24, ele disse que é para adorar ao Pai Altíssimo. Ele disse para aquela mulher samaritana: vocês não sabem o que adoram, nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos Yahudim, judeus, ou seja, até o Messias adora ao Pai Altíssimo. E ele disse: porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque ele também adora ao Pai. Está lá no livro de João, capítulo 4, versículos 21 ao 23, e também no livro de João, capítulo 20, versículo 17, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, que ele disse: meu Pai e vosso Pai, meu Ulrim e vosso Ulrim, que o povo chama de Deus. Mas nós sabemos que Deus é um termo pagão que vem de Zeus, da mitologia grega. O termo correto em hebraico é Ulrim. Isso porque que Yahushua disse: porque ele é menor que o Pai e é submisso a ele. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, em que ele diz: Shaul, o apóstolo Paulo, diz que o Pai Altíssimo é o cabeça do Mashiach, do Messias. E o Mashiach é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Então existe uma hierarquia onde o Pai está acima do ungido, o Messias. E também no livro de Yahu Hanan, que vocês chamam de João, capítulo 14, versículo 28, o próprio Yahushua, ele diz que o Pai é maior do que ele. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 27 ao 28, diz que o reino será entregue ao Pai, porque tudo estará submisso ao Mashiach, ao Messias, exceto o Pai, que foi quem lhe subordinou todas as coisas, e muitas outras passagens, né? Como lá em João, capítulo 17, versículo 3, em que ele diz: para que todos reconheçam a ti como único Ulrim verdadeiro, e Yahushua, o Mashiach, a quem tu enviaste. Então, meus irmãos, ele clamava ao Pai e nos ensinou também a clamar ao Pai, a levantar clamores, súplicas ao Pai e não a ele. Está lá no livro de Yahu Hanan, que vocês chamam de João, capítulo 17, no livro de Matitiahu, que vocês chamam de Mateus, capítulo 6, versículo 9, ele ensina-nos a clamar ao Pai e não a ele, porque ele também clamava e suplicava ao Pai. Então,
Ele era 100% homem e não um ser híbrido, ou seja, metade divino e metade humano, ou um Deus encarnado, como ensinava as filosofias gregas e como ensina o cristianismo pagão. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: há um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahushua HaMashiach, homem. E ele também era um servo, ou seja, do sentido de obedecer e não de ser escravo, porque o nosso Pai Altíssimo, ele não tem escravos, ele tem filhos. Então lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 30, diz que o Mashiach, ele é um servo do Altíssimo. E ele é submisso ao Pai. Está lá em João, capítulo 14, versículo 28 e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele é também o nosso irmão mais velho e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 12, em que ele diz que declararia o nome do Pai a seus irmãos, aos quais ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Então, meus irmãos, é assim, né? No livro de Romanos, no capítulo 1, versículos 22 ao 23, diz que nós não podemos adorar homens de carne e osso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 até o 16, diz que nosso Pai Supremo é o único que possui a imortalidade, ou seja, o único que não pode morrer e nunca provou a morte. Já o Mashiach, o Messias, sim, ele provou a morte. Ficou 3 tempos claros, que vocês chamam de dia, e 3 tempos escuros, que vocês chamam de noite, morto no seio da terra. E depois o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Então, meus irmãos, é o Pai quem tudo opera, tudo realiza e tudo faz, mesmo que por intermédio do seu ungido, o Mashiach. Mas é o Pai quem tudo faz, tudo opera e tudo realiza. Assim, é só o Pai que pode ser adorado. O ungido, o Mashiach, ele pode ser honrado. Isso está lá no livro de Yahuhanan, que vocês chamam de João, capítulo 5, versículo 23. Outra coisa também, adorar trindades romanas também é politeísmo e idolatria. O Altíssimo, ele é um só e não trino. Isso está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29, aonde Yahushua confirma que o nosso Pai Altíssimo, ele é um. Então, o Espírito do Altíssimo, ele é o próprio Pai Altíssimo, a própria manifestação do nosso Pai Altíssimo, e não uma pessoa separada, distinta, como afirma o dogma da Trindade romana. Lucas, capítulo 1, versículo 47, quando Miriam, vocês chamam de Maria, disse: o meu espírito se alegra no meu Salvador. O espírito dela, ela queria dizer que era ela que estava se alegrando. Então o espírito dela era ela mesma e não uma pessoa separada, distinta dela. O mesmo acontece com o nosso Pai Altíssimo. O Espírito do Altíssimo é Ele próprio, é a própria manifestação dele e não uma pessoa separada ou distinta. Você pode confirmar isso no livro de Yahuhanan,
que vocês chamam de João, capítulo 20, versículos 22, que diz: soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito puro do Pai, que em hebraico é Ruach HaKodesh. Você nota que lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, em Apocalipse capítulo 21, versículos 22 e 23, cita duas pessoas, e não uma e nem três pessoas, sempre cita duas pessoas, o trono do Altíssimo e do Cordeiro, é sempre duas pessoas, não uma e nem três, é duas. Então, saia da idolatria e abrace a verdade. Nós queremos o vosso bem. O nome do nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, a pronúncia mais próxima do original em hebraico arcaico é Yahu. E não Deus, que vem de Zeus da mitologia grega, Senhor, que vem de Baal e outros por aí, como Jeová, Javé, etc. Yahushua é o verdadeiro nome do ungido, o Machia. O nome Jesus não é o nome do Messias, porque ele foi criado depois do ano 1500, com a invenção da letra J pelo francês Petrus Ramos. A letra J não existe no hebraico, nem no aramaico, nem no grego e nem no latim. Então não tem como o nome do Messias ser Jesus. Foi um nome inventado. O nome Jesus nunca foi usado pela igreja primitiva. Os nomes Jeová, Javé, Deus, Senhor e outros nunca foram usados pela igreja primitiva. O verdadeiro Messias, o Machia, o ungido, ele era moreno, baixinho, cabelos curtos, crespos, e seu nome era Yahushua. Aí o que eles fizeram? Eles inventaram essa imagem de um homem alemão, loiro, de cabelos compridos e loiros, que na verdade é um plágio da estátua de Zeus da mitologia grega, e deram o nome para essa imagem de JC, Jesus Cristo, que vocês falam. Mas vocês acham que o verdadeiro nome do ungido, o Filho do Altíssimo, ia cair sobre uma imagem de escultura? Claro que não. Essa imagem aí está no Rio de Janeiro e em várias partes do mundo. Mas aquela imagem é um plágio da estátua de Zeus. Já foi comprovado, os historiadores já comprovaram que o Messias, ele era moreno, baixinho, cabelos curtos, crespos. Não tem como ele ter sido loiro lá na Palestina naquela época. Esse homem loiro, alemão, dos olhos verdes, azuis, cabelos, sei lá, cabelos loiros, compridos. Isso é um plágio da estátua de Zeus da mitologia grega. Eles roubaram e usurparam a história do verdadeiro Machia, chamado Yahushua. E assim eles, Roma, fizeram com que todos adorem a imagem ou o nome da imagem, Jesus Cristo, cumprindo-se assim a profecia de que toda a terra iria adorar a imagem, aquele homem branco, de olhos azuis, loiro, de cabelos compridos, ou o nome da imagem, Jesus, porque os católicos adoram a imagem e o nome, e os evangélicos falam que não adoram a imagem, mas adoram o nome da imagem. Você nota que aí nessas igrejas, os hinos é só Jesus, 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 não se fala nada do Pai. Quase nada do Pai. Então eles estão adorando
Ou eles adoram a imagem, ou eles adoram o nome da imagem. Você que se encontra numa religião está servindo a anjos caídos e adorando a besta do Apocalipse, o sistema religioso. É por isso que em Apocalipse capítulo 18, versículos 4, o Altíssimo diz: sai dela, povo meu. Mas sair da onde? Sair das religiões, para que não sejam cúmplices dos seus pecados, pois eles mataram os profetas, mataram os discípulos, mataram o Machia, o ungido, e todos que falam a verdade, eles perseguem para matar também. Então abandone, meus irmãos, os nomes dos ídolos. Deus é um termo pagão idólatra, vem do grego theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Senhor vem de Baal, em hebraico era Baal, em grego Kyrios, em latim Senhor e em português Senhor. Eterno vem de Éter, o deus grego do céu superior da mitologia grega. Adonai era um deus grego, vem de Adonis, que era um deus grego de grande beleza. El, Elohim, Elion, Eloá, El Shaddai, tudo vem de El. Deus cananeu, marido de Azerá e pai de Baal. Hashem é a junção de dois deuses, Ra, deus sol egípcio, e Shemiramis, deusa babilônica. Jeová, Javé, etc. Tudo isso é nome inventado. A pronúncia mais perto do original do nosso Pai Altíssimo é Yahu. Y-A-H-U. Chame a Ele de Pai nosso que está nas alturas, Pai nosso que tudo criou, Pai nosso que criou todas as coisas, Pai Altíssimo, Pai Todo-Poderoso ou Pai Supremo, porque é assim que Ele quer que nós o chamemos. Lá em Jeremias capítulo 3, versículo 19, ele diz: de Pai me chamarás e de mim não te desviarás. E Yahushua também ensinou a chamar o Altíssimo de Pai. Lá em Mateus 23, versículos 8 ao 10, Yahushua disse: não chameis a ninguém na terra de pai no sentido espiritual, porque vocês só têm um pai, é o Pai que está nas alturas, o Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas. Só a Ele chamarás de Pai no sentido espiritual. Outro termo pagão, Jesus. Jesus vem do grego Jesus, que soa parecido com Rei Zeus, que significa salve Zeus, e vem do latim Iesus. Esus era o deus celta da mitologia celta, o deus das galhas e das florestas. Cristo também é pagão, vem de Cresto, significa ungido pelo Deus Sol, ou ungido pelas cristas solares. Tudo em grego que tem o prefixo Cris, refere-se à adoração solar, ao Deus Sol. Você veja aquela crista, aquela esponja na cabeça dos galos, se chama crista porque se parece com os raios solares. Tudo em grego que tem o prefixo Cris, refere-se à adoração solar, ao Deus Sol. Esse termo Cristo veio de Constantino, que era o imperador romano, adorador do Deus Sol, porque os gregos e romanos eram politeístas, adoradores de vários deuses, e um dos deuses que eles mais adoravam era o Deus Sol. Emanuel também, termo pagão, vem de El, Deus cananeu, marido de Azerá e pai de Baal.
Então, o termo correto ao se referir ao Mashiach é Yahushua Homerushhaim ou Yahushua Hamashiach, o Messias. Também podemos chamá-lo de Filho do Altíssimo, Mestre, Ungido, Mashiach, Messias. Outro termo pagão também, Espírito Santo. Santo vem de Sanco, o deus grego. Simeão Sanco era o deus da fidelidade na Roma antiga. O termo correto é Ruach HaKodesh. Em hebraico, Ruach, espírito, sopro, fôlego, poder. HaKodesh, puro, limpo, separado, perfeito. Nós podemos também dizer Espírito do Altíssimo, Espírito puro do Altíssimo, Espírito puro do Pai, Espírito do Pai. Santo, santidade, santificação, tudo vem de Sanco, o Deus lá da Roma antiga. Então, em vez de santo, dessa palavra pagã, diga puro, limpo, perfeito, separado. Em vez de santidade, diga pureza. Em vez de santificação, diga purificação. Céu. Céu vem de Céus, que era um titã da mitologia grega. O termo correto em hebraico é Shamaim. Ou também você pode dizer alturas, firmamento. Em vez de dizer Pai Nosso que está nos céus, diga Pai Nosso que está nas alturas. Celeste também vem de Celestas, deusa grega. Então, em vez dessa palavra Pai Celeste, Pai Celestial, diga Pai Altíssimo, Pai Supremo, Pai Todo-Poderoso. Amém, Aminal. Isso tudo vem de Amon-Ra, que era um deus egípcio, o deus sol egípcio. Então, em vez dessa palavra pagã, diga assim seja. Nós dizemos assim seja. Glória, a deusa da glória e do triunfo na mitologia grega. Deusa pagã, diabólica, satânica. Então, em vez dessa palavra, diga resplendor, louvor, adoração. Graça também eram as graças, as 3 filhas de Zeus na mitologia grega. Então, em vez dessa palavra pagã, diabólica, satânica, nós dizemos bondade, favor. Em vez dessa palavra graça, é vitória. Vitória era a deusa pagã na mitologia grega. Era Nike para os gregos e Victória para os romanos. Então, em vez dessa palavra, nós dizemos sucesso, conquista, vitória. Vitória não, perdão. Em vez dessa palavra vitória, nós dizemos conquista. Nós dizemos conquista, sucesso, êxito. Vitória é pagão. Um termo pagão, uma deusa grega, diabólica, satânica. Paz vem de Pax, uma deusa romana, que os romanos clamavam a ela para ter alívio nas guerras. Pax. Então, em vez dessa palavra, nós dizemos Shalaim, em hebraico, que significa tranquilidade. Ou então, nós dizemos tranquilidade. Cruz vem de crux, também dado por Constantino, é um termo pagão. O Mashiach morreu foi no madeiro, no poste, estaca. Israel é a junção de 3 deuses satânicos. Isis, deus egípcia. Ra, deus sol egípcio. El, deus cananeu. Nós dizemos Yahushuru, que é o nome em hebraico. Fé, fidelidade, vem de Fides, deusa romana. Então, em vez dessa palavra, nós dizemos emuná, que é o termo correto em hebraico, ou confiança. Cristãos
vem de crestos, que é adoração solar, das cristas solares. Então lá em Atos 24, versículo 5, diz que os seguidores de Yahushua, eles eram chamados de nazarenos, Netzarim em hebraico, que traduzido é nazarenos. Cristianismo também é pagão, vem de crestos, que é adoração solar. Então, a obra do Altíssimo, ela era chamada de caminho. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 9. E em Atos capítulo 24, versículo 14. Caminho. O caminho, assim que era chamada a obra do Altíssimo. Vida eterna, eternidade, tudo isso vem de éter, que era o éter, Deus grego do céu superior. Então, em vez de vida eterna, nós dizemos vida infinita, vida que dura para sempre. Dia vem de Dion, que era a cidade que ficava no Monte Olimpo, na Grécia, a cidade de Zeus. E vem de Diana, então é pagão. Então, em vez dessa palavra, nós dizemos tempo, tempo claro. Em vez de bom dia, nós dizemos bom amanhecer, bom tempo de claridade. Então, meu irmão, minha irmã, abandone o pecado. Abandone o nudismo e o seminudismo. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, e também no capítulo 16, versículo 15 de Apocalipse, diz para que não apareça a vergonha da tua nudez. Abandone os vícios, as bebedices, cigarros, as drogas. As irmãs e os irmãos se vistam e se trajem com pudor, modéstia e decência. Se vistam em vestes decentes, com pudor e modéstia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Tudo fala que os filhos do Altíssimo, as filhas do Altíssimo, têm que se trajar com pudor, modéstia e decência, cobrir o seu corpo. Gênesis, capítulo 3, versículo 21, fala também contra a nudez. Êxodo capítulo 20, versículo 26, também prega contra a nudez e a seminudez. Lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, diz que é abominação haver traje de homem na mulher e traje de mulher no homem. Homem não veste roupa de mulher, mulher não veste roupa de homem. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, diz que as mulheres devem se vestir como as puras mulheres do passado. E como que as mulheres do passado se vestiam? Em vestes talares, ou seja, compridas, folgadas do corpo. E os homens também se vestiam em traje incorruptível, ou seja, que não se corrompe, que cobre todo o corpo. Roupas folgadas que cobrem o corpo inteiro, sem imagens, sem desenhos, sem estampas, sem figuras. Porque lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diz: não farás nenhuma imagem ou semelhança do que há em cima nas alturas, sol, estrelas, lua e anjos, etc. E nem embaixo na terra, homens, mulheres, crianças, animais, vegetais, e nem embaixo nas águas, seres aquáticos, peixes, etc. Então tudo isto é idolatria, fotografias, selfies, bonecas, bonecos, são seres satânicos, roupas estampadas, todo tipo de imagem. Ursinhos de pelúcia,
bichinhos de pelúcia, bichinhos de gesso, bichinhos de madeira, quadro nas paredes com pinturas de cavalo, disso, daquilo, isso tudo são representações de seres satânicos. Os filhos do Altíssimo têm que se abster disso. As mulheres tenham seus cabelos compridos, porque isto é honroso ao nosso Pai Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15 diz isto. Cortar, tosquiar ou rapar o cabelo é indecência para as irmãs, e também elas devem se cobrir com o véu quando elas estiverem nas reuniões de adoração e quando elas forem clamar ao Pai Altíssimo. É necessário que as irmãs se cubram os vossos cabelos com o véu. Minhas irmãs, meus irmãos, abandonem as pinturas em qualquer parte dos vossos corpos, as maquiagens, abandonem todo tipo de joias e bijuterias, abandonem a televisão, que é uma abominação. A televisão reúne todas as abominações da terra dentro da sua casa. Abandonem o futebol, que é outro ídolo satânico diabólico. Abandonem a política, abandonem o divórcio e o segundo casamento. Meus irmãos, minhas irmãs, estendam as mãos para o pobre e para o necessitado. Ajudem os que precisam de ajuda. Empreste a quem te pedir emprestado, sem esperar devolução. Não feche as mãos para o carente e nem para o necessitado, mas reparta tudo que vocês têm com os necessitados. Que o nosso Pai Altíssimo vos abençoe e que assim seja. Que assim seja. E adorado e louvado seja só o nosso Pai Altíssimo, puro, limpo e perfeito, que tudo criou e tudo formou. E que assim seja, que assim seja.